Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o programa Dialogando com a Bíblia Sagrada, dialogando com as Sagradas Escrituras, o livro da vida, o livro que traz a salvação, a libertação sobre a vida de toda a humanidade, criado pelo Criador, pela vontade dele, do Deus Pai, que nos fez em todas as instâncias na terra, todas as vidas. E para isso, eu trago para vocês um tema de grande relevância, de grande importância, mais uma vez, epidemia. Agora, esse tema fala sobre os apóstolos de Cristo curam. Isso é baseado no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 até o 8. E no livro de Marcos, capítulo 3, do 13 ao 21. Para isso, eu trago para vocês informações contundentes, dando entendimento através do Espírito Santo, o qual habita em mim e habita em você. Eu quero que você pegue agora a sua Bíblia, amém? Pegue a sua Bíblia e vamos conversar com Deus através das Escrituras Sagradas. Para isso, o Senhor vai nos dar entendimento das revelações da palavra dele, o qual já consta nas Escrituras, sobre a epidemia. O que é epidemia? O mundo está totalmente epidêmico, desde a queda do homem, que entrou as enfermidades, as doenças no ser humano. Não só no ser humano, como entrou em todo o sistema, na Terra, desde os animais, as vegetações, em todos os aspectos. Então eu quero que vocês fiquem atentos referente a esse assunto, que eu aqui estou apenas como um embaixador do Senhor, um simples embaixador do Senhor, um porta-voz, como eu fui chamado, você também foi chamado. Não representando nenhuma marca de ministério, marca de homem, ou doutrinas de homem, doutrinas ou dogmas ministeriais, congregacionais. Não. Eu estou entregando aqui testemunhando a veracidade da palavra de Deus, a veracidade da obra de Deus, a vontade do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através dos seus santos profetas, dos seus santos apóstolos. Esses homens são a autoridade do Senhor, o qual também ele nomeou, além desses profetas e apóstolos, nomeou reis, juízes, patriarcas, né? Então, desta forma, evangelistas e pastores da época. Para isso, eu quero que você abra o seu coração, não a sua razão, para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua vida, para que possamos receber essa edificação para o bem maior da nossa alma, para que possamos ser libertos diariamente e salvos diariamente do mal deste mundo, este mundo enganador, o qual ele tem feito coisas horrendas, que é o arqui-adversário de Deus, que é o maligno. Glória a Deus por isso, aleluia, amém. Amém? E vamos trabalhar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Mateus, que é uma autoridade do Senhor, que é o apóstolo Mateus, né? Que ele diz assim no começo. Primeiro, que o Senhor, ele aqui fala sobre a missão dos 12 apóstolos. O Senhor deu um estágio, deu uma preparação no decorrer do tempo, na vida do ministério terreno de Cristo Jesus. Amém? Então ele diz o seguinte aqui, vamos acompanhar. Vamos iniciar a nossa leitura da seguinte forma. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidade. Está dizendo que ele foi ordenado a ele, foi dado autoridade para curarem todo tipo de enfermidade. Todo tipo de enfermidade. Todo. Isso que significa, por onde eles passavam, eles curavam. No tempo de Israel, no tempo de Cristo Jesus, quando Cristo chegou à terra, começou o ministério dele, existia já uma epidemia no mundo. Vamos colocar Israel.
o mundo todo estava composto de epidemia, devido à queda do homem, claro. Mas, em especial Israel, vamos colocar, a chegada de Cristo Jesus, Jerusalém e Israel estava aplastado de doenças, estava uma nação epidêmica, de uma forma violenta. Vamos concentrar em Israel, que a cidade é a nação que Deus constituiu para revelar sua divindade. 400 anos antes da chegada de Cristo Jesus, existia uma sonegação da parte do povo de Israel estava dizimando e ofertando e adorando deuses, adorando coisas que eles não conheciam. E que Deus fundamentou um templo, Deus fundamentou uma nação para que o povo adorasse a Ele, como também o rei Davi pediu a Deus que fosse construído um templo para Ele, para que existisse uma concentração, que não ficasse adorando a Ele, andando por um lado para o outro, através de tendas. E para isso, o Senhor atendeu, mas Ele deu a permissão de construir através de Salomão, porque o Deus Pai informou para o profeta Natã que ele não podia construir porque estava com a mão suja de sangue. Ele estava cheio de pecado e não podia construir um templo santo do Senhor. Do mesmo modo que ninguém pode construir um templo neste templo. Qualquer templo construído hoje é pagão, porque só houve um templo construído, que foi construído para o povo de Israel, a nação escolhida de Deus, para revelar a benevolência dele, o poder, o amor, a misericórdia em todos os sentidos, e os planos dele de salvação para toda a humanidade. Não foi dada ordenança para nenhuma nação, nenhum homem, nenhum povo, nenhuma tribo, debaixo do céu ou acima do céu, que construísse templo físico. Como? O templo hoje é um templo espiritual. Então só apenas Israel pode e deve, e ele cumpriu e viveu durante 1000 anos com o templo físico, para revelar o Cordeiro, e esse Cordeiro que seria a salvação da humanidade, que seria o Messias. Então qualquer templo hoje que é construído, ele é pagão. E qualquer templo no mundo, nos 4 cantos do mundo, que arrecada dízimo e oferta, é pagão. Por isso que cada um de vocês que vão até esse templo honrar, consagrar a sua vida, cultuar e dizimando e ofertando a sua vida nesses altares, você está construindo maldição sobre a sua vida. Tudo isso que está sendo feito, isso é blasfêmia, isso é profanar a obra de Deus, isso é heresia plena, em todos os aspectos. Então como é que nós vamos adorar o Senhor? Pela Sagrada Escritura, tem um livro sagrado. Por isso que Deus diz o seguinte: todo reino dividido é o reino de Satanás. Só para você tomar uma noção sobre essa questão da epidemia, de onde surge, é através do próprio homem. Quando ele constrói o seu próprio templo e resume que aquele mundo pertence a ele, que ele é o líder, ele é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo, ele é o pastor, ele é o presidente, ele é o profeta. É isso que eu quero que você comece a entender, porque quando Nimrod construiu a Torre de Babel e que quis concentrar a obra de Deus, o povo de Deus, em um só local, o que foi que Deus fez? Acabou com aquela astúcia que ele estava fazendo, a maldade, o bisneto de Noé. Então eu quero que você preste muita atenção. Quando ele resolveu concentrar o povo, que adorasse a ele, e é o que estão fazendo hoje, adorar aquele homem, que ele é ungido, é autoridade, que não é nada. Autoridade, ungido, esses homens que estão escritos nas Escrituras de Deus, escolhidos, chamados. Ungido diretamente por Deus, os profetas diretamente ungidos pelo Pai escolhido, e os apóstolos por Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então nenhum homem pode ungir, consagrar homem a ministério de Deus, porque agora nós somos adoradores,
somos seguidores dos apóstolos. Devemos falar da palavra dos apóstolos, dos profetas, dos reis, dos juízes. É testemunhar a obra de Deus. O livro ele já é um livro evangelístico, é um livro profético, é um livro apostólico, é um livro pastoral, é tudo isso. Mas não podemos ocupar ofício no lugar dos homens escolhidos por Deus. O que devemos é adorar, seguir como membro da igreja original de Deus do primeiro século. Fora isso, qualquer outra igreja é anátema, porque Deus só fundamentou uma igreja através do seu Filho Jesus. Coríntios 3. Vamos chegar até lá neste assunto. Glória a Deus por isso. Então, esses 400 anos Deus ficou ausente por causa da desobediência e chegou até o último profeta, né, terreno, que foi o amado profeta João Batista, intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento, preparando o caminho. Para isso, o Senhor ali encerrou os 400 anos, que eles não reconheceu e não reconheceu, mas queria saber quem era João Batista, porque vivia na ignorância espiritual dos sacerdotes, como estão vivendo no tempo de hoje. Os tempos de hoje é totalmente material, são materialistas. As igrejas de hoje, a religião é totalmente capitalista. Vocês prestem atenção. Vamos continuar aqui. Então, quando Jesus Cristo chegou na terra, o ministério dele, ele encontrou um mundo epidêmico. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, e era um grande volume. Jesus fez uma obra grandiosa e ele ainda deixou os seus apóstolos preparados como médico dos médicos, não médico, mas espiritual, advogado do advogado, não que ele seja advogado, mas advogar, falar da veracidade da palavra que Cristo deixou, como Cristo também, ele realizou a veracidade da palavra de Deus, do Pai, o qual revelou para ele, e Cristo Jesus revelou para os apóstolos, e como os apóstolos estão revelando para nós. Através de Cristo Jesus, no tempo de hoje, pelo poder do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o nosso mestre. Não tem mestre fora do Espírito Santo. Qualquer mestre, ele é o Espírito Santo, é a autoridade maior na terra. Falam dele, mas não honram o nome do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você retira uma palavra, uma veracidade da palavra das Escrituras, a Escritura ela perde totalmente o poder, a validade. Porque ela foi lavrada na cruz com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Messias, com o sangue de Cristo Jesus, para nos dar salvação eterna e lançar as boas novas, o qual ele ensinou e deu estágio aos apóstolos. Por isso que eu trago os 12 apóstolos sobre a epidemia, o qual eles fizeram uma obra grandiosa. Cristo Jesus falou que eles iam fazer a obra maior do que a dele, significa que eles iam ter, a obra dele ia ser difundida. Cristo pediu que testemunhasse tudo que ele ensinou. Do mesmo modo, devemos testemunhar tudo que Cristo ensinou aos apóstolos e devemos testemunhar o que os apóstolos testemunharam. Testemunhar tudo que os profetas testemunharam de Deus, que recebiam de Deus. Não essas profetadas, não essas evangelizações equivocadas. O livro já é evangelístico, não precisa mais de evangelista. Já tem todos os nomes. Por isso que existe Efésios 4:6-11, 4:11, é isso? 4:11, que ele diz que é a edificação dos cinco homens, que os cinco ofícios, como apóstolo, pastores, profeta, evangelista, doutores, significa os mestres. Quer dizer, essas coisas que eu quero que vocês comecem a entender, que o que é da estrutura da igreja primitiva fica ali. Hoje, Deus não levantou para as outras nações templos para poder adorar a Deus e arrecadar fundos. Para quem está arrecadando fundos? Dizendo que vai fazer missões? Que missão? Missão os apóstolos já fizeram. E os homens do segundo século, do terceiro século, do quarto século e assim sucessivamente, que morreram pela obra de Deus. Mas esse é outro assunto também que
será comentado. Amém? Vamos continuar aqui então, para dar essa ênfase nesse sentido. Ele diz que ele deu autoridade sobre os espíritos malignos, sobre os demônios. Vamos observar o verdadeiro significado de tudo isso aqui, que toda doença, toda enfermidade, entendam, é espiritual. Que iniciou no Jardim do Éden, através do que? Da desobediência. Todo mal que entrar em qualquer ser humano é através da desobediência. Quando uma nação, quando um Estado entrega uma lei ao povo e não cumpre, ele já está amaldiçoado. Porque ele será julgado e será condenado de acordo com o que ele praticou. Não é dessa forma? Para isso, ele levanta seu advogado para defender do mal que ele fez. E o advogado vai procurar deixar que ele realmente não tem nenhuma culpa no cartório. Mas aqui, quem é o juiz dos juízes é Deus. Ele é a corte maior de todas as nações, de todas as constituintes. Essa aqui, o livro sagrado é a constituinte de Deus, é a constituinte universal. Preste muita atenção. Não se deve tirar, nem diminuir, nem aumentar nenhuma palavra das Escrituras Sagradas. Amém, amados? Então, vamos continuar. Chamando seus 12 discípulos, vamos repetir de novo, vou repetir, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo o tipo de doença e enfermidade. Veja o poder e autoridade que foi dado a ele, através do Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador. É o Deus Filho. Todo tipo de enfermidade, onde ele passava, curava. Pergunto eu, esses homens que se diz autoridade de Deus, nos tempos de hoje, que tem esses templos pagãos, e que arrecada fundos para todo tipo de bênção, eles receberam essa autoridade do Senhor? É claro que não. Esse templo é o templo de Deus? É claro que não. Vamos começar a entender? Você está consagrando a sua vida em lugar errado. A própria Escritura fala desse assunto. Ora, esses são os nomes, vamos lá, todos sabem disso, esses são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, Pedro, né? Chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. Eu estou falando aqui para tomar ciência mais uma vez, porque ninguém gosta mais de ler a Sagrada Escritura, apenas espetáculos, né? O que é pertinente àquela religião evangélica ou outras semelhantes. São mais de 10 mil religiões no mundo. Ninguém sabe para onde encontra Deus. Todo mundo vai de um lado para outro, nos 4 cantos da terra, vive simplesmente desviante das coisas de Deus. É? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé. E Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, e Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Além desses apóstolos, surgiu outro apóstolo como Paulo. Como também, antes de Paulo, o Tiago, o irmão de Jesus Cristo. Tem outros evangelistas também nas Escrituras. Lucas, Marcos, esses são os homens de Deus, né? Como Judas, que está na última epístola, né? Tá o penúltimo livro, né? do Novo Testamento. Então temos que procurar observar tudo isso aí, né? Então, o que é apóstolo, apóstolo. O que é profeta, profeta. O que é evangelista, evangelista. Nós temos um diácono que ele recebeu uma ação do Espírito Santo diretamente para ele. Foi lá para Azoto. Ele foi evangelizar, mas ele era um diácono e ele falou: se você vai evangelizar, vai levar a palavra de Deus, porque eram poucos obreiros. E como até no tempo de hoje existem poucos obreiros, continua tendo. Esses obreiros que vocês estão vendo, tudo isso aí, essa promoção de obreiros, de projetar pastores, porque não existe consagração na Sagrada Escritura, instituição de pastores, nem de apóstolos, nem para esse tempo, nem para o tempo dos apóstolos, só para eles, só de Israel.
E no tempo de hoje, nem Israel pode convocar pastores, apóstolos, nenhum ofício nesse aspecto, o qual tenta imitar as Sagradas Escrituras. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Essa foi uma ordenança do Senhor. Quer dizer, não foi primeiro para os gentios. Vamos primeiro. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Todo mundo sabe dessa mensagem. Vamos continuar. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. O Senhor trouxe o reino do Senhor, está próximo. Por quê? Porque o Senhor ia entregar a responsabilidade das boas novas, do reino do Senhor que chegou até a terra, que chama Boa Nova Salvação. Ele já anunciou isso para os apóstolos, ele escolheu. Então não tem mais nada que nós entregarmos boas novas. Boas novas já está entregue. Boas novas é Cristo Jesus Salvador. É o judeu, é o israelita. Não nós. Nós recebemos essas boas novas, nós recebemos. Não entregar agora boas novas. Boas novas para quem? Existem centenas de redes de televisão no mundo, rede televisiva, rádios, revistas e todo tipo de mídia alternativa, virtual, em todos os aspectos no mundo. Todo mundo está informado que existe já as boas novas. As boas novas foram entregues através do sacrifício humano, por amor ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não por amor ao dinheiro, que todos pregam hoje, buscam e estruturam os seus ministérios sob uma sustentação de dízimo e oferta, sabendo que ele vai ser beneficiado. Deus não barganha com rebelde. Deus não barganha com coisas ilícitas. Deus não deu essa autoridade e poder para você colocar marca. Mas, uma coisa eu vou deixar uma relevância aqui, que é relevante, que o Estado, ele tem lei. Ele deu a lei, a projeção sobre religiões. Está certo. Ele regulamentou, tem o CNPJ, porque o Estado deu. Mas, e ele pode colocar os cargos que ele quiser. Mas isso não tange a Escritura. Mas o Estado, não foi dado ao Estado a autoridade para usar o nome do Senhor em vão. Então, as nações que usam, que os congressos, vamos colocar assim, que deu essa autoridade de usar o nome do Senhor, de forma nenhuma. Não foi dada essa autoridade. Não tem nessa autoridade nem o povo de Israel. A usar o nome, todas as guerras em nome de Deus, em nome de Cristo, isso é uma maldição para quem pratica e para quem segue. Mas está correto que o Estado regularizou, porque tem essa autonomia, a autoridade, é o Estado, é a nação, está correto. Ele tem o CNPJ, pode abrir sua porta e tudo mais, mas o Senhor diz: não usei o nome do Senhor em vão. Aquele que usa o nome do Senhor em vão, ele não terá como inocente. Então vamos ficar bem esclarecidos sobre esse assunto. Amém? É muito importante, eu estou aqui num papo amistoso, num diálogo aberto, falando entre eu e o Espírito Santo, o Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, como você também está nessa comunicação, se você estiver me assistindo. E é uma grande honra recebê-lo aqui. A tua presença é importante. Vamos continuar aqui. Então, o que ele diz aqui, no versículo 8, ele diz: curai os enfermos, purificai os leprosos. Veja que a lepra era a doença mais poderosa na época. Será só a lepra? Porque ela é muito contagiosa. Mas a cegueira física, literal, era grandiosa. Era em grande volume de cegos, como também ele diz: ressuscitai os mortos. Ele ressuscitou mortos na época, como ele ressuscitou também os mortos espiritualmente, que são as pessoas que não aceitam Cristo Jesus. Expulsai os demônios. Veja bem, de graça recebeste, de graça dai.
como é que você está cobrando? Por que você diz que é um templo de Deus e você cobra? Então você está na lei mosaica, que eles tudo cobravam? Cristo, quando fazia uma cura, mandava que aquela pessoa fosse ofertar ao templo e comunicasse. Cristo procurava cumprir as leis dele, né? Então, eu quero que vocês compreendam que essas curas e os enfermos, purificar os leprosos, todo tipo de doença que você possa imaginar. Então, no tempo de hoje, a epidemia, ela invade as portas das casas, empresas, lugarejos, fazendas, aonde for, porque a epidemia ela é espiritual. Ela já existe desde os primórdios do mundo devido à desobediência. 2 mandamentos são entrega: a obediência e a desobediência. Para isso, eu continuo, ele deu esse poder aos apóstolos. O que ele deu? Ele deu autoridade sobre os espíritos imundos. Vamos abrir um entendimento. Ele deu poder espiritual, não foi dado para nós. Do formato que ele entregou aos apóstolos. Ele deu poder dele próprio, de Cristo, para perdoar. Está tudo escrito. Só ele podia fazer isso, como a religião que usa como sendo perdoador. Poder sobre os demônios, poder para curar. Isso eles receberam. Para tomar, vamos continuar aqui nesse projeto aqui, esse projeto de Deus, Marcos, no capítulo 3. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos agora começar a folhear. 3,15, ele diz o seguinte: e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Quem está falando isso aqui? É outra autoridade também. É o evangelista Marcos, o qual, quando foi escolhido, os 12 apóstolos. E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que tivesse com ele e os mandasse a pregar. Tudo que não está na Escritura, o Senhor não deixou nenhum mandamento, nem os apóstolos, para os gentios, que nomeasse apóstolo, profeta, pastores, evangelista, coisas semelhantes. Não existe nenhum mandamento. Vamos continuar aqui. Então ele diz: e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. As pessoas eram muito endemoniadas na época, como estão no tempo de hoje também. Existem 2 tipos de demoniados. Os sacerdotes eram homens endemoniados, não exteriormente, não o corpo dele, mas a alma dele estava cheio de demônios, porque fica no coração mal. E eles praticavam na consciência, que o espírito maligno, quando entra, ele dá consciência que você tem poder, que você é autoridade. E essa é a insistência deles. E Jesus falou disso: vocês são todos hipócritas. Por 7 vezes o Senhor citou. Tem essa matéria sobre esse assunto. E o Senhor disse que todo reino dividido é o reino de Satanás, falou para ele. Isso significa que dentro de nós não pode habitar 2 reinos. O reino de Deus, que já está dentro do nosso coração, e o reino de Satanás. O diabo, quando o Espírito Santo levou Jesus Cristo após ser batizado nas águas, né? Que levou para ele, aquele batismo nas águas não foi bem um batismo humano, né? Aquele batismo, na verdade, ali foi a apresentação de Jesus Cristo, apresentando para o povo de Israel quem é Cristo Jesus. E o Pai se revelou ali, com a voz dele, que João Batista ouviu, como outras pessoas ouviram, né? E o Espírito Santo, quando desceu, a partir dali que o Espírito Santo desceu, Jesus ia cumprir uma tarefa que o Pai ordenou e ele cumpriu. E você cumpriu o quê? Cumpre o que Cristo ordenou? Cristo cumpriu o que o Pai ordenou. Os apóstolos cumpriu o que o Cristo ordenou.
Os profetas cumpriram o que o Deus Pai ordenou. Os reis que não cumpriram tiveram grandes consequências nos seus reinados. Os juízes que não cumpriram tiveram grandes consequências. No decorrer da caminhada dos 40 anos da missão de Moisés, os que desonraram a Deus pereceram. Não receberam a terra prometida. Como qualquer um de nós que não vivermos de acordo com Cristo Jesus, vamos perecer. Mas não para a eternidade, mas para a condenação eterna. Então, vocês estão começando a entender? Então vamos até o livro de Atos, capítulo 20. Vamos trabalhar aqui um pouco, tá certo? Vamos continuar trabalhando. Nós estamos em Atos, capítulo 20, amém? Atos, capítulo 20. Vamos aqui, amém? Atos 20, abra sua Bíblia lá. Atos 20, 28. Vamos ver o que é que a Sagrada Escritura fala. Isso é o Espírito Santo falando comigo e com você. Isso que é muito importante. Essa é a grande importância. Essa é a grande relevância. Portanto, ide. Como ide? Buscai o que? As Escrituras. Através de quem? Dos apóstolos, que eles são os discipuladores para todos os gentios. E como ele também discipulou, em primeiro lugar, os israelitas, o qual já foi citado nas Escrituras. E indo pregar e dizendo: o rei do céu que está próximo. Mas o que ele diz antes? Jesus enviou, mas ide antes as ovelhas das casas de Israel. O que é a casa de Israel? O povo de Israel. A nação de Israel é a casa do Senhor. E quem é a casa do Senhor hoje? Somos nós, somos o templo e morada do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. No capítulo 20, vamos continuar. Nós estamos dialogando, é muito importante tudo isso. É um diálogo amistoso, bem à vontade, não é? Sem sensacionalismo, sem espetáculos, sem benefício pessoal. Isso é a obra autêntica de Deus. Vamos continuar. No versículo 28, que ele diz o seguinte aqui. Veja bem, olha a responsabilidade que foi dada para os apóstolos. No versículo 28 ele diz: olhai. Primeiro vamos no 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Vocês têm recebido o conselho de Deus, cobrando tudo. Vocês cobram tudo, todos os dias. Tem um cestinho passando na igreja dos homens. A igreja é pagã. A igreja é você, amados. Vamos continuar aqui. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Vocês dão conselho de Deus? Ou você anuncia que existe um Deus, sim. Que existe um Salvador. Que existem os apóstolos. Que existiam os profetas. Mas eles existem porque estão escritos nas Escrituras. E que tem vida eterna para com o Senhor. E quem está dando a veracidade que essas palavras existem, que deu vida, foi Cristo Jesus. E para isso ele confirmou enviando um outro Consolador, o Espírito Santo. Isso quer dizer que o nosso Deus é vivo. Quando você anuncia outro tipo de evangelho, outro tipo de doutrina, é uma doutrina morta. Por isso quem o segue são pessoas mortas também, espiritualmente. Achando que se converteu em espírito de verdade para Deus, mas não entende que se converteu para um Deus pagão. Para um líder pagão. É duro falar isso, mas é melhor falar a verdade do que remediar. Ele diz aqui, no 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispo, o Espírito Santo constituiu você bispo, o cara vem com o óleo e consagra você a bispo, a pastor, a apóstolo, é mesmo? Como? Deus enviou algum homem para consagrar os profetas dele? Jesus Cristo enviou algum apóstolo para consagrar os apóstolos? Paulo consagrou algum apóstolo? O único apostolado que existiu, o colegiado,
conselho dos apóstolos, dos apóstolos que traiu Judas. Houve eleição entre os dois. Né? E entre os dois foi escolhido Matias. Mas ele foi ensinado por Cristo, conviveu com Cristo, viveu com Cristo, viu o batismo de Cristo, viu Cristo morrendo. Você conviveu com Cristo? O Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Somos nós a igreja de Deus. Ele não deu marca de um nome de um homem, de uma marca inventada, algumas coisas tira da Bíblia para dar veracidade que é de Deus. Isso não significa nada. Apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Você está tomando o sangue puro das ovelhas. Você tira toda a gordura. Vocês estão tirando tudo isso. Vocês estão tirando o pelo novo e deixa ela seca. Vocês dão água suja, capim seco. O que quer dizer? Vocês dão um fermento velho. Vocês são pessoas velhas, vocês são antigo Adão. Tem que ser um Adão novo Adão, como está escrito. Não é? Você não pode ser a antiga Eva, você tem que ser a nova Eva. A exemplo de Maria, que foi uma serva extremamente obediente a Deus. Né? E você é uma imitadora de Maria? Não a Maria do cristianismo. Não a Maria da Igreja Católica Apostólica Romana, o qual o cristianismo pertence a eles. Que foi fundamentado por Constantino, o imperador romano. Que essa igreja é deles. O qual existe a descendência dessas igrejas no mundo. Com outros tipos de doutrina. Mas muitas coisas semelhantes. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Então, vamos partir mesmo por pressuposto que verdadeiramente a epidemia, ela invade o coração, a alma, o corpo do ser humano através da desobediência. Vamos ficar atentos. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Vamos trabalhar? O Espírito Santo está aqui trabalhando conosco. Mateus, capítulo 16. 16. Amém? Chegou lá? Chegou? Capítulo 16, versículo 25. Vamos ver o que é que o Espírito Santo está nos conduzindo aqui. No 25 ele diz o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você nunca tomou posse desse versículo? Esse versículo nunca tomou posse? Você deve ter lido diversas vezes. Mas entenda, quando você faz esse tempo pagão, o tempo dos homens, a marca de homem, você vai querer achar a sua vida lá? Com um bispo, com um presbítero, um pastor, um profeta, um sacerdote, um sumo sacerdote. Quando você fundamenta um outro fundamento de igreja, fora de Cristo, você tornou-se um sumo sacerdote, você é presidente. Você é que decide tudo. Qual tipo de doutrina, o que deve fazer. Você é que consagra a outros pastores, apóstolos, bispos, tudo. Foi dada essa ordenança para você? É claro que não. É tudo uma fraude. Mas você tem uma ordenança, você está dentro, pautado na lei terrena, na lei do Estado que deu essa autoridade, essa liberdade religiosa através da lei, que foi passado nos congressos. Por sinal, eu tenho essa lei também. Sou conhecedor sobre isso, essa liberdade. Mas isso não foi dado ao Estado de usar o nome do Senhor em vão. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Agora, por que você não pode encontrar salvação? A salvação está dentro de você. Como? Porque o reino de Deus já está dentro de você. Não foi assim que Cristo falou? Porque é um reino espiritual. Não é um reino físico. Não é um poder físico. Não é esse poder que você está buscando e ver aquela estrutura gigantesca, arquitetônica, sonora, e de um corpo eclesiástico robusto.
para dar aquela impressão de poder e autoridade. Isso é fraude, isso é engano. Tudo isso é hipocrisia, isso é reino dividido. Isso não faz parte com Cristo ressurreto, o Cristo humilde que trabalhou e viveu na terra como os apóstolos e os profetas. Vocês não lerem? Vocês não estudam a Escritura? Só através da teologia própria de cada religião, de cada ministério? Estuda a teologia pura, genuína, bíblica. Theo é Deus no grego. Logia, estudo. Estude a obra de Deus, que significa estudo da obra de Deus. Estude a obra de Deus. Leia a Escritura. Se tem dificuldade, ore ao Senhor, que o Espírito Santo vai revelar. Vai revelar, vai dar entendimento, como está dando entendimento aqui para mim, para que eu transmita para vocês. Não para aplicar pregações mirabolantes. Vocês estão entendendo? Então, quando você vai buscar a sua bênção nesses lugares, você está buscando no tempo pagão. Você passa anos e anos e anos investindo em templo, o qual você está construindo uma maldição e até mesmo a herança para com os teus filhos. Está tudo na Bíblia? Está tudo na Bíblia. Vamos continuar. O que ele diz sobre a questão do templo? Veja que esses homens dizem aqui no capítulo, em 1 Coríntios. Amém? Vamos lá, vamos continuar trabalhando. 1 Coríntios, vamos trabalhar. Capítulo 3, 1 Coríntios 3. Amém? Já estou chegando, já cheguei. 3. Abra a Bíblia. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar porque Deus está falando comigo e com você. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você duvida de tudo isso? Então você não crê na Escritura Sagrada. Se você não crê o que está escrito na Escritura Sagrada e não segue o que está na palavra e segue as doutrinas de homens, vou falar que vocês seguem a doutrina de homens. Antes de chegar nessa parte daqui, vamos voltar. Vou fazer um outro mover aqui. Lá em Marcos, capítulo 7. Sempre que eu falar, eu tenho que estar confirmando nas Escrituras, que é muito importante. 7. Vamos avançar. Está avançando o tempo aqui. Capítulo 7 de Marcos. Veja o que Cristo falou e o que o evangelista escreveu, de acordo com Isaías também, o qual ele recebeu a mensagem do Espírito Santo, o Espírito de Deus. No capítulo 7 de Marcos, ele diz, como outras passagens existem também, Mateus e Isaías, ele diz, no versículo 6 ele disse, e ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Não é? Jesus Cristo falou as 7 hipocrisias dos sacerdotes e fariseus, exatamente como vocês estão até hoje. Muitos. Né? Então, vamos colocar. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que o seu coração fica longe de você? Fora da palavra de Deus genuína. Você está pautado nas palavras, na veracidade do teu ministério, do teu templo, do teu líder. Líder pagão, tempo pagão, obra pagã. Então como é que você quer dizer que essas curas, essas coisas todas que acontecem, procede do Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo está aí, dividido entre o Espírito maligno e o Espírito Santo, nesses templos? Primeiro que Jesus Cristo não fez obra dentro do templo. Ele morreu fora do templo. Ele fez uma da mão murrada porque ele foi provado, foi fazer teste com Jesus Cristo sobre a questão do sábado. E que ele que mostrou que no sábado se cura também, porque é a obra do amor do Senhor, que ele jamais ia deixar que alguém morresse no dia de sábado, porque o sábado foi feito por causa do homem. Mas que homem? Foi feito para os hebreus. Já está escrito o sábado. Na verdade, é o 7º dia. O 7º é a perfeição de Deus. O sábado foi feito para o descanso dos hebreus. Mas eles também não entendiam, como outros até hoje têm dificuldade de entender sobre isso. Eles tentam dar outro tipo de definições, até acadêmica, para dar entendimento que eles estão certos. É porque o espírito do erro, quando entra no ser humano, ele entra o espírito de soberba, de arrogância, de prepotência, a jactância plena. Não tem, e ele consegue, academicamente, pedagogicamente, de
de dar uma definição que aquilo é o Espírito Santo que está falando. Mas, na verdade, é o espírito usurpador, porque ele é arrogante ao extremo, é soberbo ao extremo, diz que sabe tudo, pode tudo, entende de tudo. Vamos continuar. Contraria toda a Sagrada Escritura, todo o poder do Espírito Santo, que ele é o nosso líder na terra. Então, continuando aqui, que ele diz, no versículo 7, ele diz, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É a palavra que está falando aqui. Você está duvidando? É a palavra que está sendo dita aqui. Você duvida? Então, vamos lá. Porque deixando o mandamento de Deus, estão deixando esse mandamento de Deus quando é falado, é o mandamento de Cristo, porque os mandamentos de Deus é o mandamento que Cristo cumpriu. Esse mandamento aqui não é aquele mandamento de Israel, é o mandamento de Deus, o qual é o mandamento do amor. Quando você recebe o mandamento do homem, você está recebendo o mandamento carnal, o amor carnal, não está recebendo um amor espiritual. Deus é espírito, amados. Então ele diz, retendes a tradição dos homens. Vocês estão retendo a tradição dos homens, a cultura, os costumes do homem. No versículo 9 ele diz, dizia-lhes bem, invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. É tradição. Cada um tem a sua tradição. Eu que diga, porque eu percorri muitos esses lugares. Não quero falar de mim, das minhas experiências, mas a minha experiência com Deus, falar testemunhar a obra dele. O Senhor aqui, através da Escritura, ele indica aonde estão os erros doutrinários. Mas não preciso, eu sempre falo aonde se procede em certa origem, eu faço comentário. Mas não sou contra nenhuma religião. E nenhuma religião pode ser contra nenhuma outra, porque todas estão fora do parâmetro de Deus. Mas cada um tem a sua legalidade do seu estado. Está errado? Está certo. E ele dizia aqui mais, no versículo 13 ele diz, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazer semelhante a esta. Eles estão fazendo o que quer bem entender com a Escritura. A Escritura eles estão usando só de fachada, para dar divindade, veracidade de divindade, de pureza, de santidade nos seus ministérios. Para isso, eu vou voltar de novo em 1 Coríntios. Bem, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos continuar aqui a obra. Deus está operando aqui conosco. Você diz que vive na verdade, você gosta da verdade, você honra, você está idolatrando o seu ministério, o seu templo, então você está debaixo de maldição. Por isso que você está na desobediência. A epidemia alcança você com facilidade, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Para isso, para você saber que é tempo pagão, né? Veja bem, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 11, ele diz o seguinte, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então estou colocando outro fundamento. O templo nós somos morada e templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja espiritual. Nós não somos uma igreja física. Físico sim, porque eu estou aqui fisicamente, para vocês me verem quem eu sou. Jesus Cristo, para confirmar que a igreja dele é espiritual, ele viveu na terra para ensinar, trazer as boas novas, enviado por Deus, mas depois ele ascendeu ao céu. Ele é o Cristo ressurreto. Então essa igreja que estão montando aí esses templos faraônicos, vai subir, quer dizer que Cristo Jesus vem aqui para dar um ok de salvação para esses templos pagãos? Presta atenção, acordem. Acordem para Cristo Jesus. Acorde para a veracidade de Deus. Então ele diz assim, continuando aqui, no versículo 12 ele diz aqui, vou repetir o 11, e vocês que pedem que esteja com a Bíblia, porque ninguém pode pôr outro fundamento, outro nome de igreja, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O cristianismo foi fundamentado por Constantino, o imperador, foi outro fundamento, que não existe cristianismo na Sagrada Escritura, que surgiu no começo do século IV, não é isso? Que é chamada Igreja Católica Apostólica Romana, o qual todas essas igrejas descendem deles, com outros tipos de nomes, com outras doutrinas variadas, várias,
Só existe uma doutrina. Já falou em Marcos. Vamos colocar aqui. Vamos continuar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o Cristo na tua igreja? O tal pastor, o tal apóstolo, o tal evangelista, o tal sacerdote, sumo sacerdote, é ele. Ele é o presidente. Como pode? No tempo, quem é o sumo sacerdote hoje? Cristo. Quem era o sumo sacerdote? Só para Israel. Mas até ali, na chegada de Cristo, encerrou tudo. Eles não entenderam. Não existe mais sumo sacerdote. Não existe mais líderes. O Senhor não fundamentou nem no Brasil, nem em nenhum lugar no mundo, líderes espirituais para liderar suas ovelhas. Ele não quer mais, e não existe mais isso, porque durou o templo físico 1000 anos. Concluiu, e ali foi destruído no ano 70 depois de Cristo, através do general Tito, destruiu tudo. E foi morto mais de 100 mil judeus. Foi uma guerra sangrenta. Vocês entendem agora? Esse templo foi fechado até no tempo de Deus, até aquele muro da vergonha. E ficam lá se batendo lá o tempo inteiro. Hã? Deus é Espírito. Cristo, os apóstolos viram, Cristo ressurreto. Ele ficou 40 dias na terra realizando a obra. Vamos continuar. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, que eles estão fazendo, né? Prata, pedras, isso aqui é figurativo que ele está entregando. Pedras preciosas, madeiras, fêmur, porque já existia. O templo de Israel era assim. E estão fazendo no tempo de hoje, estão fazendo essas imitações. A obra de cada um se manifesta. Na verdade, o dia a declarará. Veja o volume de escândalo. O dia está declarando que não estão pautados na veracidade deles, está vendo um escândalo. Já está dizendo, ó, a obra de cada um manifestará se manifestará. Vamos lá, vírgula. Na verdade, o dia a declarará, vírgula. Os escândalos social no mundo, das marcas de pastores, apóstolos, presbíteros, evangelistas, todo financeiro, abuso, escândalo sexual, escândalo doutrinário, escândalo de todos os sentidos. São processos e processos de ministério, de igrejas. É de Deus? É de Satanás, amados. Vamos continuar aqui. Ele faz isso para desonrar o nome do Senhor. Desonrar o povo de Deus. Mas como o povo de Deus, boa parte deles são realmente cegos espiritualmente, como Cristo Jesus, ele veio para dar vista a quem não enxergava e cegar aqueles que dizem que enxergam e que dizem que não tem pecado. Porque pelo fogo será descoberta. Então, pela palavra, todos esses ministérios, essas religiões estão sendo descobertas. O fogo quer dizer o poder da palavra do Senhor. O Senhor é paciente, ele é longânimo e em iraça. E ele diz, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo é o poder da palavra do Senhor, o poder de Deus. A epidemia está alastrada através das religiões, das nações que regulamentou religiões, dando o nome de Deus, autoridade aos homens. Né? Autoridade aos homens. Onde iniciou? Através da Igreja Católica Apostólica Romana. E abriu esse precedente. É claro que antes disso, os sacerdotes, os fariseus e etc., eles praticavam essa malvação. Eles não entendiam as Escrituras Sagradas. Por isso que simplesmente eles tiveram que matar Cristo Jesus. Também fazia parte da profecia. Eu quero que vocês comecem a entender que a palavra de Deus é para ser vivida e para ser cumprida. Por quê? Porque o mal está te atacando. Lá no Salmo 91, Salmo 91, primeiro, vamos continuar aqui. Estou prestes a terminar. Por que ele está te atacando? Vamos lá, ele está atacando você. A epidemia está alcançando você. Porque você está debaixo da desobediência. Você está vivendo a desobediência. Então, você está com as portas abertas, janelas, está tudo aberto, o seu templo. Porque são o templo moral do Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
Na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Viu? Então, se você está na sombra do Onipotente, nada mal vai acontecer. Porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Epidemias. Vamos continuar. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Vamos continuar. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. As dores, os sofrimentos, seta no coração, na mente, no coração, na coxa, em qualquer parte. Ele diz, nem da peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Viu? A morte, figurativo, está assolando sobre o mundo. O mundo é epidêmico, está totalmente epidêmico. Cada tempo com um novo tipo de vírus. Aí vamos lá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Como? Pela palavra de Deus, você está comedido na palavra de Deus, está firme na palavra de Deus, então não vai alcançar o mal. Hoje, o Senhor já está dando para você um livramento de 11.000 demônios. O Senhor aqui está mostrando duas legiões. Uma à sua esquerda são 1000 demônios e 10.000 à tua direita, porque Ele quer ocupar o lado de Deus ao seu lado. O Senhor tira 10.000 demônios e derruba do lado dele. Mas, voltando lá em Coríntios, para concluir o vídeo, né? Esse vídeo, em Coríntios, 1 Coríntios, para confirmar que esse templo que de você é de Deus, ele diz mais. Ele diz mais. No versículo 16, ele diz, 3,16, ele diz, não sabeis que vós sois templos de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos continuar. Ninguém se engane a si mesmo. Você está enganando a si próprio, porque você é o templo do Senhor. Você está indo a um templo físico. Não tem mais necessário. Não é o templo de Israel que precisaria. As nações se reuniam, iam para o templo de Israel, receber a bênção de Deus, receber cura. Vamos continuar. E não se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. A palavra de Deus é loucura. É loucura para os sábios mundanos, porque eles não entendem a sabedoria que significa obedecer a palavra de Deus. E para os desobedientes, é loucura entender a palavra de Deus. Eles ficam loucos, porque o espírito de loucura já habita dele, que é o espírito do erro. Porque ele diz mais, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Continuando, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vão. Esses templos são vão, vai acabar tudo, não vai subir. As riquezas não vão subir. Tudo perece. Para concluir esse vídeo aqui, que já está no finalzinho, vamos concluir aqui na primeira epístola de João. Bem? Tudo sobre epidemia, de onde procede, porque esses apóstolos receberam toda essa autoridade. Olha, no capítulo 5, primeira epístola de João, que está encerrando esse vídeo, o que ele diz nesse capítulo 1 João 5? 5, é isso mesmo? Epístola de João, o que ele diz aqui? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver se eu consigo, se é isso mesmo. Primeira epístola de João, que ele diz, sabemos, no 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, vamos lá, não peca. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por que o maligno está alcançando você? Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, que todo mundo já está em Satanás, está no mal. O mundo é do maligno. Então, 2 Coríntios 4,4, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho de Cristo Jesus.
Então está se confirmando a palavra do apóstolo também, que tem a veracidade do evangelho, porque ele é a autoridade dos gentios. Amém, amados? E eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a tua presença, pela tua honra. E que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família. E que você abra sempre o teu coração, e não a tua razão, mas a razão de Deus, para que Deus abençoe grandemente o teu corpo, alma e espírito, para que alcance a salvação e seja edificado diariamente para todo sempre. Amém. Abraço de paz, óculos santo, e até a próxima, com a graça de Deus. Amém.